Eu queria começar lendo o texto que vai aparecer nessa projeção. Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Ninguém, em pleno juízo, pensa num futuro pior. Ninguém, em pleno juízo, pensa numa família amanhã destruída, num relacionamento conjugal amanhã destruído. Ninguém sonha, então, em um futuro desastroso. Se alguém sonha, é uma coisa anormal. Nós sonhamos com coisas boas, pensamos coisas boas. Nós, então, pensamos num futuro abençoado por Deus. Agora, o que a gente vai aprender aqui, é como essa frase seria a tese desse sermão, né? É que um futuro melhor, ele vai sempre depender do que nós fazemos no presente. Depende das ações. Então, o que eu faço hoje, isso nós falamos na tenridade, desde já hoje dos juniores, não é? Adolescentes, que estão fazendo escolhas, jovens. Tudo que nós fazemos hoje, então, vai afetar o amanhã. O amanhã da pessoa vai ser afetado, o meu amanhã vai ser afetado com o que eu faço hoje. Por isso eu tenho que entender bem como eu estou conduzindo a minha vida, porque vai afetar a minha família amanhã, ou a família que eu vou construir, vai afetar o meu ministério, vai afetar a minha jornada de fé e a minha existência nesse mundo. Por isso eu tenho que pensar num futuro melhor, mas estar atento às orientações de Deus. O capítulo 29, nós vamos ler aí o verso 1 e 2, ele diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados, deportados para Jerusalém, a Babilônia. Então note bem, meus irmãos, que a palavra do capítulo 29, ela está dentro de um contexto específico. E aí o texto está dizendo que o momento que Joaquim e a rainha mãe são levados para a Babilônia, ele é levado. Então a palavra de Deus está nos mostrando que a fala de Jeremias então escreve uma carta àqueles que foram deportados para a Babilônia, porque eles precisavam de uma orientação de Deus. Se nós pudéssemos resumir o capítulo 29, seria o seguinte: Jeremias escreve uma carta depois da deportação do rei Joaquim para o povo no exílio babilônico. Tem gente lá, tem gente aqui em Jerusalém. Eles deveriam perseverar lá na Babilônia, deveriam se cuidar, porque lá na Babilônia nós percebemos que lá na Babilônia nós tínhamos profetas também, como aqui em Judá, que falavam o que Deus não havia mandado. Então, se eles enfrentaram essa dificuldade em Jerusalém, estavam enfrentando lá também. Então, Jeremias exorta para que eles não ouvissem aqueles profetas mentirosos. E no final do capítulo 29, Jeremias reage a uma carta de um homem que lá na Babilônia escreve para Jerusalém. Então, Neemias responde essa carta. O capítulo termina, essa é a ideia, essa é a história do capítulo 29. A partir daí, então, a gente vai poder aprender qual o caminho para desfrutar de um futuro melhor. Um contexto de um profeta que está falando em Jerusalém para um grupo que está na Babilônia. Vamos ver então, olhando esse capítulo e a partir do verso 20. Para desfrutar então de um futuro melhor, a primeira coisa é verificar o que você está abraçando, o que está sendo abraçado como verdade. Esse é um ponto importantíssimo. Por quê, irmãos?
porque tanto em Jerusalém a verdade deveria ser valorizada, como lá na Babilônia também. Não importa onde você esteja, você precisa abraçar a verdade. E a questão é, nós estamos olhando para um futuro melhor, você está olhando para um futuro melhor, então você precisa verificar o que está sendo abraçado como verdade por você, o que você está abraçando como verdade. Se isso é verdade mesmo. Então, a partir do verso 20, acompanhe comigo, 20 ou 23 diz assim: ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias fala e Deus está falando através dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Olha só, eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá, que estão na Babilônia, usarão essa maldição, que o Senhor trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. É importante que todo o esforço profético, não só de Jeremias, como os demais profetas que profetizaram antes desse período, o tom da exortação é sempre tomar cuidado com o que está sendo falado. E nesse contexto, há muitas coisas sendo falada que não vinha de Deus. Quando nós estamos pensando, Deus estava mostrando que tinha alguma coisa boa para eles, através de Jeremias, isso aconteceu o tempo todo. Nós já percebemos que mesmo nas 3 deportações, na deportação final, no período de Zedequias, em 586 a.C., Deus ainda estava anunciando, como aqui, que tinha um plano bom para o seu povo, Judá. Na nossa cabeça hoje é importante a gente entender isso. Nem sempre, diante das coisas que acontecem em nossa vida, a gente tem essa visão de que Deus tem algo bom para mim. Às vezes, dependendo da situação que nós vamos vivendo, a gente acha que Deus se esqueceu da gente e que Deus não tem algo planejado, algo bom para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. O que Deus queria falar para o seu povo é que Ele tinha algo bom. Nós já lemos, planos bons, para dar um futuro e uma esperança. Mas eles deveriam verificar o que eles estavam abraçando como verdade. Todo o trabalho de Jeremias apontava para a verdade de Deus, e agora eles estão na Babilônia ouvindo mentiras. Por isso, meus irmãos, a instrução aqui da carta é muito clara, e a gente aprende aqui algumas coisas importantes nesse ponto. A primeira é que otimismo apenas, otimismo sem a verdade de Deus é caminhar na direção do precipício. Se você está embarcando nessa do otimismo, ou levado por alguém, mas sem a palavra de Deus, é precipício. No final não vai ser coisa boa. Os profetas lá estavam falando que aquele momento ia acabar logo. Aquilo não era a voz de Deus. Jeremias estava falando, não, vai demorar 70 anos, mas Deus tem coisa boa para vocês. Às vezes as pessoas se envolvem apenas no otimismo, mas sem a verdade de Deus não adianta. A palavra de Deus nos fala que devemos ter fé em Deus, confiarmos em Deus. Então apenas o otimismo não levaria o povo que estava em Jerusalém e no cativeiro babilônico a lugar algum, apenas otimismo. Eles deveriam ouvir a palavra de Deus. Segundo, ideias sem a verdade de Deus também, de Deus, produzem ilusões. Eu chamei de ilusões destruidoras, porque tinha gente falando lá, trazendo várias ideias e possibilidades do que podia acontecer com o povo de Judá. E Deus estava insistindo no propósito que Ele tinha e no tempo que Ele tinha para o povo ali, eles deviam estar atentos ao que Deus estava mostrando. Terceiro, planos humanos, sem a verdade de Deus, eles criam um processo de vida perigoso. Então, as pessoas abraçam ideias, planos, mas se isso não estiver em conexão, amparado, fundamentado na palavra de Deus, o final não será bom. Eu preciso pensar naquilo que eu estou abraçando como verdade.
e o que as pessoas estão sugerindo para mim. Lá na Babilônia havia muitas sugestões. As sugestões estavam sendo dadas. E na maioria que nós estamos vendo, não eram sugestões de Deus ou amparadas na verdade de Deus. Se você quer ter um futuro melhor, pense no que você está abraçando como verdade. E de repente, se pensando nisso, vai descobrir o que você está abraçando como verdade, não é verdade, não é de Deus, não é uma direção de Deus. Primeiro, então, nós devemos verificar o que nós estamos abraçando como verdade. Nessa construção, nós queremos um futuro melhor, essa base não pode faltar. Todo o trabalho profético, então, como dissemos, é para que o povo ficasse com a verdade. Mas nós vemos muitas falas ali, muita gente falando, e aquilo não vinha de Deus. Vamos estar atentos. Segundo, se você quer esse futuro melhor, se você quer desfrutar, você precisa realizar ações que estão em harmonia com o desígnio de Deus. Quer dizer, eu olho para o futuro, eu verifico o que eu estou abraçando como verdade, é o fundamento. É aquilo que Deus queria para o povo de Judá, o tempo todo, o que Deus quer para nós. Agora eu preciso realizar ações que estejam em harmonia com o desígnio maior de Deus. O verso 4 ao 7, 29, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então Deus está falando para o povo no cativeiro. E a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Então, tinha que buscar a prosperidade da Babilônia, uma coisa interessante, e orem ao Senhor em favor dela, algo que jamais tinha acontecido até aqui, uma coisa interessante, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, nós temos aqui um detalhe interessantíssimo, que a gente não tinha percebido antes. Deus estava mandando o seu povo que estava no cativeiro a orar por aqueles que o trouxeram, orar pelos babilônicos, para que a prosperidade deles recaísse sobre eles que estavam lá também. Eles deveriam viver. Então, as sugestões mostram que eles deviam continuar a vida, construir, habitar, casar, se multiplicar, orar, detalhe interessante, buscar a prosperidade da cidade. Então, se eu quero um futuro melhor, eu realizo ações agora, mas essas ações precisam estar em harmonia com o desígnio de Deus. Deus estava dando uma orientação. Isso é uma coisa inédita aqui. Nós não temos outro momento com uma orientação dessa. O povo está em outra cidade, não está mais em Jerusalém, e Deus está dizendo para que o povo continuasse ali a viver a sua vida, fazendo as coisas, buscando o crescimento. Aquele momento era o desígnio de Deus para o povo, por mais estranho que fosse. Vamos orar por esse povo, nós viemos para cá forçados, mas vamos orar por esse povo, era a direção de Deus, porque Deus tinha um plano maior com o seu povo. O desígnio de Deus estava sendo revelado. Então, se eu quero um futuro melhor, eu preciso realizar ações que estão em harmonia com o desígnio de Deus. A pergunta é, o que eu faço hoje, com a minha vida, que eu levo os outros tão perto de mim a fazer, essas coisas que eu faço estão em harmonia com o desígnio de Deus, com a direção de Deus? Como é que isso acontece em sua vida? Eu devo pensar. O capítulo 24, nós temos então uma situação nova. Verso 24 vai aparecer e diz assim: diga a Semaías de Neelã, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome, vejam só, a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho de sacerdote Maacéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor designou o designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com corrente de ferro qualquer doido que agisse como profeta. Vejam bem,
É isso mesmo. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou essa mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas, habitem nela, plantem jardins e comam dos seus frutos. Olhe só que coisa interessante aqui, meus irmãos. Nós temos um homem enviando uma carta para Jerusalém, incomodado com a carta que Jeremias havia enviado. A palavra aqui é tão forte na NVI, porque você não repreendeu Jeremias, diz aqui. Porque você não repreendeu Jeremias, que se apresenta como profeta entre vocês. Nós sabemos que Jeremias desenvolveu um ministério profético por longo tempo, talvez mais de 40 anos, e ainda aqui, nesse grupo que foi levado ao questionamento da autenticidade do ministério, o questionamento se realmente ele era profeta de Deus. Tamanha era a rejeição nesse tempo daqueles que não estavam ouvindo a voz de Deus e deveriam ouvir a voz de Deus. Então, há uma carta que é enviada como reação a uma palavra de Deus. Então, uma carta que vai e uma carta que volta para Jerusalém com um teor totalmente equivocado, questionando aquilo que Deus havia falado. Por isso, meus irmãos, nós devemos pensar no que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, cuidando da nossa vida. Realizar ações em harmonia com o desígnio de Deus é o quê? E para onde me leva isso? Eu preciso saber das coisas boas. Quando eu realizo ações em harmonia com o desígnio de Deus, isso acontece, abrem portas para a minha vida, para novas descobertas. Todas as vezes que nós agimos de acordo com o desígnio de Deus, portas são abertas. E elas podem ser fechadas também. Nós lemos aqui o texto do Apocalipse. Novas descobertas. O povo estava aprendendo uma situação nova, mesmo num cativeiro babilônico naquele momento. Na dificuldade, porque eles deveriam agir debaixo da orientação de Deus, do desígnio de Deus. Então, coisas novas e deveriam aprender, cultivar naquela terra distante, desenvolver a família, fazer tudo o que eles deveriam fazer. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? As nossas ações estão em harmonia com o desígnio de Deus, o que Ele tem falado? Ou nós estamos fazendo o que nós pensamos ser o melhor? Segundo, meus irmãos, realizar ações em harmonia com o desígnio de Deus criam uma dinâmica de crescimento. Deus quer o nosso crescimento, Deus queria trabalhar com o seu povo. Nós devemos pensar o que nós estamos fazendo, se o que nós estamos fazendo está possibilitando o crescimento, que é o que Deus queria para o seu povo, queria lá e quer para nós hoje, e nós estamos olhando para o futuro. Deus já estava lá. Deus já tinha dito, depois de 70 anos, vou estar com vocês aqui, para um povo que deveria ficar 70 anos, Deus, eu tenho um plano de paz para vocês, para dar um futuro e uma esperança. Como é que a gente pode entender isso? Eles deveriam viver debaixo da orientação de Deus ali, e eles iam crescer. Terceiro, realizar ações que estão em harmonia com Deus também vai trazer o verdadeiro sucesso. Quando no mundo que a gente vive, que as pessoas estão falando muito em sucesso, como viver bem, palestras e mais palestras, as pessoas estão pagando um dinheirão para ouvir alguém para trazer uma palavra que vai resolver, como fosse assim uma mágica. Mas, meus irmãos, se a gente não age de acordo com a direção de Deus, debaixo do governo de Deus, entendendo o plano maior de Deus, a gente não vai chegar no verdadeiro sucesso. Para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa carreira, a gente precisa disso. E o povo precisava ouvir isso, precisava realizar essas ações, nessa dimensão e nessa compreensão. Nisso nós temos um exemplo bíblico, o maior exemplo é o exemplo de Jesus. Jesus sempre esteve sintonizado com o Pai, falava a palavra do Pai, cumpria a missão que Deus o entregou como filho. Então Jesus, nosso exemplo de realizar ações em harmonia com o Pai. Nós somos discípulos de Jesus, e nós devemos realizar ações
que estão em harmonia com o plano de Deus, e isso vai fazer bem para a gente, e vai nos levar a um futuro abençoado de crescimento, de sucesso, de novas descobertas, como o povo estava aprendendo ali, amém? Terceiro, para desfrutar também desse futuro melhor, você precisa reagir através do discernimento trazido por Deus, porque nós já vimos aqui que houve uma fala, que houve um questionamento da palavra profética, e deveria ter uma reação, mas não qualquer reação, uma reação debaixo do discernimento trazido por Deus. Então note bem o verso 29, nós já vimos que houve uma carta enviada para Jerusalém, agora diz assim a palavra do Senhor: o sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias, a carta enviada para Jerusalém. Jeremias está em Jerusalém, aquele homem estava na Babilônia com um grupo de exilados. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie essa mensagem a todos os exilados, assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelã, embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías e os seus descendentes, não lhe restará ninguém entre este povo, o povo que estava lá, e ele não verá, note bem, ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Note bem aqui, ele não verá as coisas boas que eu farei em favor do meu povo, porque Deus faria coisas boas para o povo, mas aquele homem estava fora do processo, estava questionando a voz de Deus, por isso há uma reação, a reação é essa, a reação àquilo que foi dito que não vinha de Deus. Nós devemos pensar hoje como nós estamos reagindo diante da vida, diante das falas que nós ouvimos, como nós reagimos. Então nós devemos reagir debaixo do discernimento que Deus traz, porque Deus fala com a gente, Deus traz discernimento, um entendimento que não é humano. Amém, irmãos? Eu não sei se você já experimentou disso, de perceber uma direção de Deus, que às vezes não é a direção da maioria enlouquecida sem Deus, você percebe, Deus fala com você, é isso, é reagir debaixo do discernimento de Deus, discernimento divino. Por isso, meus irmãos, reagir através desse discernimento trazido por Deus, possibilita trilhar um caminho com mais segurança, é seguro. Quando você reage na direção e debaixo do discernimento de Deus, isso traz segurança, segurança para você e segurança para a sua família. O que nós vemos é quando as pessoas reagem fora do discernimento de Deus, elas ficam inseguras. As decisões levam a situações perigosas, as pessoas ficam inseguras. Ou aquele grupo fica inseguro, ou a família fica insegura. Nós aprendemos que nós devemos reagir debaixo do discernimento de Deus, e isso vai trazer segurança. Porque nós não estamos reagindo na própria força, estamos reagindo debaixo da orientação divina. E isso que traz segurança, não o que nós fazemos. Segundo, reagir através do discernimento trazido por Deus cria também uma dinâmica de vida marcada pela obediência. Se você não percebeu ainda, eu creio que você já percebeu, que o Deus que queria que o povo de Judá lá em Jerusalém o obedecesse, o Deus que queria isso, também queria que o povo lá na Babilônia o obedecesse. Obediência. Quando você vai agir debaixo do discernimento trazido por Deus, você vai criar uma dinâmica, um processo de vida que sempre vai acabar na obediência, fazer o que Deus quer. Não importa, sempre fazer o que Deus quer. Por isso que você chega, e isso que possibilita um futuro melhor. A desobediência nunca possibilita um futuro melhor. A desobediência produz um futuro incerto, complicado, de sofrimento. Além daquele que a gente já vive nesse mundo. Nós vivemos um mundo difícil,
Mas existem ações que prejudicam as pessoas ou a família, quando as ações não são debaixo do discernimento trazido por Deus. Agora, quando eu reajo à vida, às situações da minha vida, amparado pelo discernimento celestial do Espírito Santo, eu vou criar uma dinâmica de obediência. Discernimento de Deus, obediência. Quando uma pessoa recebe o discernimento de Deus, nunca vai desobedecer. Ela precisa caminhar debaixo dessa instrução. Aqui a gente pode aprender algumas coisas ainda nesse ponto. A primeira, meus irmãos, que obediência não se restringe a uma geografia, a um lugar. Ao longo de 24 anos de ministério, de mais de 30 de vida cristã, eu tenho conhecido pessoas que elas são obedientes até que mude de cidade. Até que vai morar sozinho, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. A obediência da pessoa, de algumas pessoas, isso é conhecimento de causa, não é julgamento, é análise depois do que aconteceu. Às vezes as pessoas são muito fiéis a Deus num lugar, e quando elas mudam de lugar, elas deixam de ser fiéis. É como que, enquanto estivessem perto da igreja de origem, perto da família, deveriam obedecer, e quando saem desse ambiente, desse lugar, desobedecem, se esquecem. Existem pessoas que no mesmo estado, elas mudam e a coisa já complica. Ela se leva pelo canto da sereia, e se perde, esquece. Então, obediência não pode se limitar, se restringir ao lugar que eu estou. Jerusalém é o lugar da obediência, e nós estamos na Babilônia agora, e é o lugar da obediência. O Rio de Janeiro é o lugar da obediência. Deus me levar para outro lugar é também o lugar da obediência. O sul do Brasil é o lugar da obediência. O Nordeste também. Se hoje eu estou no Brasil, ou você, e Deus te leva para outro país, é o lugar da obediência. É Jerusalém, obediência, e Babilônia, obediência. Não muda. Para Deus não muda nada a geografia. Você conhece alguém? Se mudou, esqueceu dos valores do reino de Deus? O que aconteceu? Se perdeu? Segundo, como você está vendo aí, a obediência não se restringe a uma ocasião da vida, um momento da vida. Eu sou obediente agora, não é? Nesse momento, mas daqui a pouco ficar mais velho, eu já não preciso ser mais obediente. Um dia eu ouvi uma pessoa dizer, agora ele não precisa mais observar isso não, já está idoso. Quem disse? Ser fiel até a morte. Quem disse que um tempo da vida que eu tenho que ser fiel e depois não mais? Se você hoje, jovem, é fiel a Deus, quando você ficar mais maduro, você tem que ser fiel a Deus, obedecer a Deus. Você ficar velhinho, obediente a Deus. Amém? Então a obediência não pode se limitar à ocasião da vida. Gente séria com Deus, a gente ensina isso aqui na igreja, os ministérios ensinam, nós ensinamos que é o tempo todo, perseverar e ficar na presença de Deus, não importa o tempo. É o desafio. Terceiro, obediência não se restringe a uma esfera da existência, um setor. Nós já aprendemos que na visão hebraica, a nossa vida toda está na presença de Deus, não é para o setor. Então, eu sou crente aqui na igreja, a minha empresa eu administro como fosse um ímpio. Lá Deus não entra. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é todos os princípios do reino de Deus invadem a minha vida, a minha casa, a minha existência, os meus negócios, aquilo que eu decido, tudo está na presença de Deus. Então não se limita a uma esfera. Eu escolho um setor da minha vida, aqui eu levo sério, aqui eu não levo a sério. Nós estamos aprendendo aqui a direção de Deus, que Deus deu para o povo que estava lá na Babilônia. Então, obediência não se limita a uma esfera da existência. Essas três situações aqui devem nos fazer pensar. Não importa o lugar que eu esteja, eu tenho que obedecer a Deus. Não importa a ocasião da minha vida, a faixa etária da minha vida, se mudou, não mudou, se está mudando, obediência. Não importa. Tudo que eu faço deve envolver e ser o reflexo da obediência a Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui.
Então, desobediência afasta qualquer pessoa do propósito divino, não importa onde ele esteja. Então, Jesus também é o nosso exemplo de obediência. Diz a palavra que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos pensar nisso. Por isso, quando nós reagimos através do discernimento trazido por Deus, nós temos uma dinâmica de vida de obediência. Como tem sido a sua dinâmica de vida? Como você responderia para Deus hoje e para si mesmo? Como está a sua dinâmica de vida? Terceiro ponto aí, reagir através do discernimento trazido por Deus produz então esperança. Eles viviam num tempo de desafios lá, nesse contexto. Imagine só o povo de Deus sendo levado para a Babilônia, outra cultura, tudo diferente. Mas se eles estivessem ali mesmo, debaixo da palavra de Deus, debaixo do discernimento trazido por Deus, aquilo geraria esperança. Nós temos esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, se eu não me engano, não está no script: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Mas há um tipo de esperança humano ou artificial. Todas as vezes que a palavra de esperança ela aparece na Bíblia, tem outra conotação. Não é a esperança que você faz, acontece, que você trabalha, você adquire. Não uma esperança que depende de nós, depende de você, mas aqui uma esperança que depende totalmente de Deus. Por isso Paulo diz, Novo Testamento, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Quando você reage, então, através do discernimento que vem do alto, isso produz esperança. Porque o Deus que está te conduzindo, Ele que vai trazer, colocar no seu coração coisas boas. Porque Ele é o dono da vida. Ele que abre, Ele fecha, Ele dá as condições. Ele pode até tirar, Ele governa. Ele é o Deus do universo. Às vezes, eu já tenho falado isso, a gente vai vivendo com Deus e vai se acostumando com Deus. E não tem mais aquela percepção, vai perdendo as riquezas de Deus que Ele apresenta para a gente. Como que você está fazendo? A palavra diz em resposta àquele homem que falou que Deus não tinha mandado falar, ele não verá as coisas boas que eu vou fazer para o meu povo. O que eu quero destacar é que Deus tinha coisas boas para o seu povo, mesmo no cativeiro babilônico, que aquele era um momento de disciplina, porque Deus disciplina o seu povo. Mas tinha uma promessa: eu vou trazer para você coisas boas, eu tenho um futuro para vocês. Além desse cativeiro, eu estou trabalhando no conjunto da obra. Então nós devemos aguardar em Deus, mas nos posicionando dessa forma. Veja bem então, Jeremias 29, 11 de novo, olha só o que diz lá, é Deus que está falando: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu acho que Deus olha para a gente em nossas crises, porque eu fico em crise, irmão, não sei você não, mas eu fico às vezes ansioso por alguma coisa, que de repente eu estou querendo, ou estou planejando, e a coisa parece que não acontece, não vai. Eu fico em crise às vezes. Mas Deus estava dizendo aqui, diz para nós hoje: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então Deus está lá no futuro, Ele já sabe. Deus trouxe essa palavra séculos antes da revelação de Jesus, e nós estamos ouvindo essa palavra hoje, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Isso é, o que Deus está pensando para a gente é coisa boa. Deus está pensando coisa boa. A gente que complica às vezes, mas Deus está pensando coisas boas. Estava pensando coisas boas para o seu povo naquele cativeiro, depois daquele cativeiro. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só, esperança e um futuro.
Agora, vejam bem o que o apóstolo Paulo disse, é o conjunto da obra. A revelação de Deus é progressiva, e quando nós olhamos o conjunto da obra, nós entendemos, aqui há uma promessa em Jeremias, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, olha o que está registrado: pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo, como um alto e claro sim. Na revelação total de Deus, todas as promessas passam por Jesus, e Jesus se revelou. Então, se eu quero perceber tudo isso, eu tenho que entender esse processo, eu preciso perceber o quanto de Jesus eu estou vivendo em minha vida, porque todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo, com um alto e claro sim. Então nós temos uma promessa que se cumpriu em Jesus, sobretudo em Jesus, além de uma libertação que aconteceu de um cativeiro, muito além disso, muito além da reconstrução do templo com Neemias e Esdras, e o culto e os muros, muito além, porque Jesus é o processo de Deus, é a revelação de Deus, é a mudança, é a libertação, é o livramento, é a salvação. Então tudo se concretiza, acontece na pessoa de Jesus, pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Ele é o tudo que você precisa ter. Jesus, todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Então, se você tem tempo, conhecimento e poder, Deus, porém, não tem limite. Ele é eterno, ele diz, infinito e todo-poderoso. Ele nos tem nas mãos, mas nós nunca o temos em nossas. Então, o que nós devemos pensar aqui? Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Ele é eterno. Ele não tem começo nem fim. Nós tivemos uma história, um começo, e nós vamos viver uma eternidade. Espero que a sua eternidade seja com Deus, mas você tem um começo, não terá um fim. Além daqui, Deus não tem começo nem fim. De eternidade a eternidade tu és Deus, diz a palavra. Então a minha relação com esse Deus, através de Jesus, que se revelou, tem que ser uma relação profunda. Não sei como você está se relacionando com Deus, como você está se relacionando com Jesus, mas para você desfrutar desse futuro melhor, você tem que trazer Deus para a sua vida. E algumas ações, como nós vimos, você precisa tomar. Primeiro você tem que verificar o que você abraçou ou está abraçando como verdade. De repente, o que é verdade você está abraçando, depois desse questionamento todo, você vai perceber que talvez seja uma ideologia, uma ideia, um plano humano, uma coisa que não representa a verdade divina para a sua vida. Tem que verificar o que você está abraçando é realmente a verdade de Deus para a sua vida. Não se engane. Segundo, o que a gente aprendeu, é preciso realizar ações que estão em harmonia, em sintonia com o que Deus está querendo, porque Deus tem um plano para você. Não é? Então, Deus tem um plano para cada um de nós. Porque Deus tem filhos. Você é filho de Deus, Deus tem plano para você. Agora você tem que realizar as ações em harmonia com aquilo que Deus tem programado. E terceiro, você tem que reagir através do discernimento trazido por Deus. Deus nos mostra algo, Deus nos dá uma direção. Por isso, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. Jesus disse que ele seria o Paráclito, ele ia ser colocado do nosso lado para nos ajudar, nos lembrar as palavras de Jesus, nos ensinar a palavra. Então nós precisamos desse discernimento de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, se você quer desfrutar de um futuro melhor, não é uma receita de bolo, é uma vida, é um relacionamento. Às vezes é luta, às vezes é crise. Isso é verdade. Mas se você abraça a verdade de Deus e você não abre mão dessa verdade, o povo deveria ficar com a verdade em Jerusalém, na viagem e na Babilônia. Voltasse também valorizando a verdade. Não dá para abrir mão. Segundo, você tem que pensar o que Deus quer. E aí você vai agir em harmonia com isso. E isso realmente traz frutos abençoados para a nossa vida. É uma semeadura. É uma semeadura. Você vai reagir com discernimento. Não aquilo que você pensa, mas o que Deus está falando. Aí você vai ter segurança e você vai caminhar. Aí o Deus que está lá na frente,
Deus que está lá na frente vai estar conduzindo tudo. Por isso que Ele disse para nós aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então Deus tem coisas boas, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, é uma promessa. E todas elas se cumprem em Jesus. A minha vida precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.